Olá pessoal, hoje vamos iniciar mais um assunto da citologia, processo de divisão celular, mitose, onde uma célula mãe divide em duas células filhas geneticamente iguais. Vamos lá, a divisão celular ela tem 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos começar pela prófase. Repare aqui. Vocês estão vendo aqui a membrana plasmática, rosinha o citoplasma, em azul o núcleo. O centro celular, que é formado por 2 centríolos, certo? Já estão, quando inicia a prófase, já estão formados, eles foram duplicados lá na intérfase. Aqui começa a formar as fibras do fuso acromático ou do fuso mitótico e as fibras do áster. Começa a desaparecer a carioteca, começa a desaparecer o nucleolo e inicia a condensação do material genético, da cromatina. Aí a imagem ao lado, como que seria o núcleo dessa célula, certo? Aumenta o volume nuclear. Bom, ampliando a imagem, certo? Do centrosomo, você tem 2 centríolos, e aqui em azul, as fibras do áster, que só tem na célula animal, e as fibras do fuso mitótico, que vai formar de centríolo a centríolo, tá? Isso aqui começa a formação dessas fibras na prófase. Bom, segunda fase da mitose, metáfase, tá? Aí os cromossomos atingem grau máximo de condensação e migram para a placa metafásica ou placa equatorial, certo? Eles já estão presos às fibras do fuso pela região do centrômero. Os centríolos já estão nos polos opostos e a carioteca desapareceu por completo, assim como o nucleolo, certo? Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem ali, não está perfeito, depois eu vou mostrar outra imagem melhor, certo? Anáfase, o que acontece de importante? Separação do centríolo, consequentemente, vai separar as cromátides irmãs, que a gente já denomina de cromossomos filhos, tá? Então, na anáfase, você vai separar as cromátides irmãs. Aí a imagem da anáfase, beleza? Telófase. O que acontece na telófase? Começa a reaparecer a carioteca e começa a reaparecer os nucleolos, certo? Descondensa a cromatina, tá? E começa a ocorrer um fenômeno chamado citocinese, que é a divisão citoplasmática, formando 2 células filhas. Beleza? Bom, então aí um resuminho, certo? De cada etapa que ocorre. Prófase, membrana nuclear e nucleolo desaparece. Condensação da cromatina e centríolos migram para os lados opostos da célula. Prometáfase, entre a prófase e a metáfase. Com o desaparecimento da membrana nuclear, cada cromossomo liga-se às fibras do fuso e deslocam para o plano equatorial. Metáfase, cromossomos atingem o máximo de condensação, tornam-se curtos e bem visíveis. Excelente para o exame de cariotipagem. Lembra o cariótipo? Placa equatorial ou placa metafásica. Anáfase, separação ou segregação das cromátides irmãs para os lados opostos. Telófase, membrana nuclear e nucleolo reaparecem e ocorre a descondensação dos cromossomos. E dentro da telófase, para finalizar o processo, a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Bom, aí vocês estão vendo a imagem, certo? De uma intérfase, certo? Repare a carioteca completamente preservada. E aí a prófase, que aumenta o volume nuclear. Beleza? Tá? Inicia a condensação, começa a desaparecer a carioteca e o nucleolo, tá? Formação das fibras do áster do fuso. Metáfase, grau máximo de condensação dos cromossomos na placa metafásica ou placa equatorial, como você vê nesse desenho aqui. Anáfase, separação das cromátides irmãs. E telófase, começa a reaparecer a carioteca, certo? E o nucleolo, e depois vai ter a citocinese. Bom, o ciclo mitótico, lembra, você tem a intérfase que prepara a célula para a divisão, 3 fases da intérfase: G1, S e G2. G1, síntese de RNA mensageiro, síntese de proteínas, e
aumenta o tamanho da célula, tá? G1, aumenta o volume celular. Fase S, vai duplicar o DNA, vai duplicar a cromatina. Então você tem aqui 2C, vai para 4C, fase S, duplicação cromossômica ou duplicação do DNA. G2, lembra lá, vai preparar as ciclinas, que vai preparar para o ciclo celular, para a divisão mitótica. Então, na G2, eu estou preparando a célula para ela entrar em divisão celular. Primeira fase da divisão celular, prófase, certo? Segunda fase, metáfase. Repare que a unidade de cromatina continua duplicada. Anáfase, separação dos centrômeros, consequentemente, separação das cromátides irmãs. Então, volta para a quantidade original. Repare, 2C. E aí você tem a telófase e volta novamente na G1, tá? Então, o processo mitótico é um processo equacional, porque conserva o mesmo número de cromossomos nas células filhas. Se a célula mãe tem 30 cromossomos, vai formar duas células filhas com 30 cromossomos. A mitose pode ocorrer em qualquer célula. N, 2N, 3N, qualquer tipo de célula pode sofrer mitose. Citocinese, como vocês viram, tem diferença na citocinese da célula vegetal para a célula animal. Na célula vegetal é de dentro para fora, a gente fala centrífuga, e na vegetal na vegetal de dentro para fora, centrífuga. Na animal, centrípeta, ou seja, de fora para dentro, centrípeta. Então há um estrangulamento na célula. Outra diferença que vocês podem reparar pela imagem, a vegetal não tem centríolo e não tem fibras do áster. Animal com centríolo e fibras do áster. Então, comparando uma com a outra, a mitose animal, cêntrica, presença de centríolo. Astral, presença de fibras do áster. Citocinese centrípeta, de fora para dentro, estrangulamento. Célula vegetal, acêntrica, ausência de centríolo. Anastral, ausência de fibras do áster. E a citocinese centrífuga, de dentro para fora, pela formação da lamela média. Beleza? Bom, vamos lá, processo de mitose, uma animaçãozinha. Vocês estão vendo os centríolos já duplicados. E aí vocês estão vendo a carioteca embaixo. Vou começar a prófase, certo? Material genético duplicado, inicia a condensação, migração do centríolo para os polos. Beleza? Então, formação do fuso acromático e das fibras do áster. Os cromossomos já têm duas cromátides, eles estão duplicados, que isso ocorreu na fase S. E começa a desaparecer a carioteca e o nucleolo. E aí nós vamos para a metáfase, grau máximo de condensação e os cromossomos alinhados na placa equatorial, placa metafásica, presas pelas fibras do fuso acromático pelo centrômero. Anáfase, separação das cromátides irmãs. Separou o centrômero, separou as cromátides irmãs. Beleza? É claro que inicia a citocinese e vai terminar na telófise. Aí na telófise reaparece a carioteca, começa a descondensar o material genético, reaparece o nucleolo, a descondensação, beleza? A citocinese, tá? Vamos aprofundar mais essas imagens da citocinese e as células se dividindo em duas, com a mesma carga genética da célula-mãe. Beleza? Espero que tenha gostado e vamos para as atividades práticas.